Já está, doutora. Tá. Síndrome diarreico e deshidratación son dos cosas extremadamente importantes en pediatría, tanto en el servicio de pronto socorro como en el servicio de ambulatorio, cuando você vai ficar num consultorio. La primera cosa que tienen que siempre reconocer en el paciente, no importa patología, no importa que a criança tenha un cuadro respiratorio, un cuadro gastrointestinal, un cuadro infeccioso de causa ainda desconocida, siempre uno tiene que avaliar hidratación, estado de hidratación de la crianza. Entonces vamos a dar una cosa súper importante. Síndromes diarreicos y cuadros de deshidratación y manejo de hidratación en pediatría. Vamos a empezar con síndromes diarreicos. Vamos a hablar el término, qué significa diarrea. Diarrea se define por una pérdida excesiva de agua e electrolitos a través de feces. Ela es resultado de un aumento del volumen y un aumento de la frecuencia de las evacuaciones e disminución na consistência das fezes. Siempre, cuando nos vamos a hablar de diarrea, nos tenemos que hacer una comparación con el padrón habitual de la criança, padrón fisiológico de la criança. Eu poderia falar de diarreia quando eu falo solamente de um aumento de frequência e um aumento de volume. Se eu estou avaliando uma criança que ela tem constipação, ela é uma criança constipada crônica, ela tem um hábito fisiológico de fazer cocô cada 3, cada 4 dias. E hoje ela vem na consulta com a mãe porque ela tem 3 deposições. Poderiam ser não líquidas, mas sim tem um aumento da frequência e ela tem um aumento do volume das evacuações. Então, em termos general, vamos a definir como diarreia. Entonces, nos tenemos que comprender qué significa diarrea. Primera cosa, para poder diagnosticar, yo preciso comprender que no solamente voy a hablar de diarrea cuando yo tengo deposiciones líquidas. Yo siempre tengo que comparar el hábito fisiológico de esa crianza. En términos prácticos, voy a definir a diarrea como una ocurrencia de 3 o más evacuaciones amolecidas en un periodo de 24 horas. Cuando a criança está internada no hospital, nós utilizamos mucho volumen fecal. Volumen fecal é utilizado ou se realiza a través del pesaje de fralda ou a través de la medida de la cantidad de evacuaciones. Eu vou considerar una diarrea cuando ela tem 10 ml kilopeso día en referencia a la pérdida fecal de la criança. Y las definiciones que yo preciso conocer. Nos vamos a dividir en 4 definiciones muy importantes. Primeira é a diarreia aguda. Ela é uma doença que é caracterizada por uma mala absorção de água e electrolitos. Ela tem que ter uma duração igual ou inferior a 14 dias. Para eu falar de diarreia aguda, eu estou falando de um quadro de deposições líquidas ou deposições amolecidas ou deposições que têm características de diarreia por um tempo de 14 ou menos dias de duração. Estoy hablando de diarrea aguda. Ahora, vamos a dividir el término diarrea persistente, que es un término que he utilizado en algunas bibliografías y en otras no. Y vamos a hablar cuando tengo una crianza que la tiene diarrea o deposiciones con característica diarreica por un periodo superior a 14 días, pero inferior a 30 días. Diarrea persistente é como um intermédio, é esse momento onde a criança já não tem um quadro agudo e você ainda não pode definir se essa criança tem um quadro crônico. O que você vai fazer? E nessa etapa, você tem que avaliar a probabilidade que essa doença seja uma diarreia crônica ou que essa doença, esse quadro persistente de diarreia, seja sua consequência del efecto citopático, del efecto local que desencadenó diarrea aguda. Por ejemplo, la crianza tuvo una gastroenteritis a rotavirus, la estaba con diarrea por rotavirus.
La diarrea por rotavirus. El rotavirus produce una lesión citopática a nivel del intestino y la reposición y la regeneración del intestino se produce en un promedio de 14 días a un mes. Entonces, hasta la regeneración completa de esa lesión a nivel intestinal, esa crianza puede persistir ainda con diarrea. Entonces, se va a catalogar a esta crianza como una diarrea persistente o la denominada enteritis postviral. Ela no tem una característica para falar que ela vai ir para una diarrea crónica. Agora, então, um paciente que ela tem diarreia agora 30 dias, eu tenho que classificar, eu preciso estudar ao paciente como uma diarreia crônica. Tem muitas bibliografias que já não têm esse conceito de diarreia persistente. Ela tem uma diarreia aguda, catalogada hasta 14 dias, superior a ela é considerada diarreia crônica. El término diarrea persistente como ese intermedio que nos vamos a encontrar para no fechar un diagnóstico incorrecto, porque ahora nos vamos a ver muchos cuadros de diarrea que la produce diarrea persistente o enteritis postviral, un cuadro de lesión intestinal que produce una prolongación del cuadro agudo. Entonces, es por eso que en algunos términos, en algunas bibliografías, van a encontrar el término de diarrea persistente. Y tem outras bibliografias que você só vai encontrar diarreia aguda ou diarreia crônica. Agora vamos a falar de disenteria. Disenteria é considerada a eliminação de fezes, que tem uma característica específica. Quando nós falamos de diarreia, nós estamos falando de fezes amolecidas, uma diminuição do volume, uma diminuição da consistência, um aumento do volume, um aumento da frequência. Cuando nos hablamos de disentería, estamos hablando de feces sanguinolentas. Ela pode ou não presentar moco. Ela é generalmente de pequeno volume. Ela é associada a um tenesmo de urgência para defecar. Quando nós vemos uma disenteria, avaliamos fezes disentéricas propriamente, nós temos que lembrar uma coisa. Quando nós vemos pequena quantidade, estamos falando de uma doença, de algum processo inflamatório e infectológico no cólon. Então, vamos a ver um processo de fezes, pequena quantidade, ela pode apresentar mucos e ela tem sangue nas fezes. Então, eu estou falando de disenteria, estou falando de quadros infecciosos disentéricos, que em geral ela tem afetação no intestino grosso, no cólon. Então, quando nós olhamos una deposición líquida, cuando nosotros hablamos de una diarrea nafral de la crianza, por la característica nos podemos direccionar el área del gastrointestinal afectado. Por eso es que es muy importante reconocer las características de las feces de la crianza. Va a ocurrir diarrea siempre que tenga una quiebra del equilibrio entre la absorción y la secreción de soluto a nivel del tracto gastrointestinal. Dependendo da afectação de mais marcada na absorção ou mais marcada na secreção, você vai ter vários tipos de diarreia. E vamos a classificar como a primeira a diarreia osmótica. Lembrem que a diarreia osmótica em geral é produzida por vírus. Poderia ser uma diarreia por rotavírus. Também podemos encontrar diarreia osmótica quando uma criança, e em especial de etapa pré-escolar, está consumindo muita quantidade de carboidrato, muito açúcar. Ela vai induzir a uma produção de diarreia osmótica. Ela vai ser uma irritação, uma inflamação, uma lesão no epitélio, nas microvellosidades intestinais, que secundariamente vai produzir uma diminuição da desacaridasa, com a diminuição da digestão e absorção de açúcares, que secundariamente van a aumentar la osmolaridad luminal con aumento del contenido fecal y con una producción de diarrea osmótica. ¿Qué acontece? Los azúcares, los carbohidratos, ellos tienen que ser absorbidos o tienen que tener un proceso de digestión a nivel intestino delgado. Ahí es donde, por ejemplo, lactosa ingresa no intestino delgado e você vai ter uma enzima que é a lactasa vai quebrar a lactosa em galactosa e em glucosa, que vai poder entrar ao sistema, ao corpo, e ela vai actuar
vai passar parte para o intestino grosso e parte para o sistema do corpo. Agora, se você não tem essa lactasa, você tem uma alteração na microvelocisidade, você tem uma diminuição da lactasa, você tem uma diminuição de qualquer enzima para carboidratos, o carboidrato vai ir de enterito, vai ir assim de grande, vai ir para o intestino grosso. Lembrem que no intestino grosso nós não temos enzimas que produzem degradação de carboidratos. O que nós temos no intestino grosso? Na realidade, no intestino grosso não temos uma flora intestinal, temos a microbiota, temos bactérias. E quando a bactéria consome açúcar, ela vai produzir hidrogênio, ela vai produzir um ácido a nível gastrointestinal, a nível do intestino, e ela vai aumentar a osmolaridade. E essa osmolaridade vai aumentar o contenido fecal. Y al final vamos a tener una diarrea acuosa. Entonces esa es la característica de la diarrea osmótica. Você tiene una diarrea con distensión abdominal, mucho meteorismo, que es producida por las bacterias en el intestino grosso que producen fermentación. Nos vamos a tener una diarrea que la tiene distensión, dor abdominal acuosa y ela é muito ácida. Essa diarreia queima a bunda da criança. Você tira a fralda da criança e você vê que tem toda paspada a bunda da criança. Por quê? Porque o cocô é muito ácido. Lembrem que a bactéria que tem no intestino grosso, a flora intestinal, ela não tem a capacidade de degradar açúcar. Ela fermenta e é isso que elimina por las fezes. É denominado diarreia osmótica. Agora, que forma nós podemos avaliar a diarreia osmótica? Fazer um jejum. Quando nós fazemos um jejum na criança e ela tem diarreia osmótica, a diarreia melhora. Ela para. Você deixa em repouso gástrico umas horas na criança e ela melhora, para de fazer cocô. Outros tipos de diarreia não tem nenhuma interferência, não tem nenhuma coisa com jejum. Você numa diarreia secretória, numa diarreia inflamatória, você deixa em jejum na criança, igual a criança continua com deposições líquidas. Agora, com diarreia osmótica, não. Você vai ter diarreia só quando a criança come ou consome alguma coisa. Ela não come nada, ela não vai ter diarreia. Então, é uma diarreia que se produz posterior à ingestão de alimentos. Luego está a diarreia secretora. La característica da diarreia secretora são bactérias e enterotoxinas. Que faz as bactérias enterotoxinas? Que elas ativam a adenilciclase, que são mediadores de secreção intestinal, activando a proteína quinasa, e essas desestabilizam as proteínas de membrana, disminuyendo a absorção de sódio e aumentando a secreção de cloro. Você vai ter uma alteração a nível hidroelectrolítico. Por isso, a diarreia secretora, você tem muita perda de eletrolitos. A criança se desidrata muito fácil. Você tem uma alteração na membrana. Mas, na realidade, você ainda tem absorção de micronutrientes quando inicia a diarreia secretora. Aqui o problema é que você tem muito líquido perdendo, hidroelectroliticamente falando. E a diarreia inflamatória, ela é um processo inflamatório. Em geral é produzido, e um exemplo é a Shigella, ela produz uma invasão, ela produz uma lesão a nível das microvellosidades, produzindo exudação, mocos, proteínas, sangue, ela depapila, ela tira tudo que acontece no intestino. Por isso que nós, quando avaliamos uma diarreia inflamatória, nós vamos saber muco. Vamos saber como que a criança é mais... Oh, nossa, doutora, parece que tem catarro o cocô da criança. Porque você está olhando como a infecção de papila, ela tira tudo que tem no intestino. Então, você vai ter diarreia com mucos, sangue, perda de eletrolitos. Você tem um processo inflamatório a nível local. E nós vamos a classificar por etiologia. A etiologia mais frequente vai ser a Escherichia coli, falando de bactérias. Luego está Shigella, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, Yersinia. Agora, a causa mais frequente de gastroenteritis em todas as etapas da vida é o vírus. E o vírus mais comum na etapa pediátrica é rotavírus. Então, quando nós olhamos um paciente com um quadro de gastroenteritis, eu tenho uma suspeita que essa gastroenteritis é viral, a probabilidade de qual seja a etiologia é rotavírus. Em um gran porcentaje é rotavírus. É o que nós temos que lembrar.
Y protozoarios nos vamos a encontrar especialmente en la etapa preescolar cuadros de gastroenteritis por Yardia-Lamblia. No se olviden de Yardia-Lamblia como causante de surtos de diarrea en las colinas. Entonces, lembren de Yardia-Lamblia también. Una forma más fácil de juntar todos esos datos es dividir a la diarrea en el área donde está afectando, en qué parte del sistema gastrointestinal tiene afectación. Porque cada virus, cada bacteria tiene una área específica y esa área específica tiene una afectación y una clínica característica. Vamos a dividir a diarrea alta o a diarrea baja. Cuando nos falamos de diarrea alta, vamos a hablar de intestino delgado. ¿Cómo es que va a presentarse? Lembren, ¿qué acontece en el intestino delgado? En el intestino delgado, se produce degradación de carbohidratos, absorción de micronutrientes. Si usted tiene una lesión por efecto citopático o una lesión por una enterotoxina, você no va a poder degradar azúcar, você no va a poder absorber lactosa, você no va a poder hacer la degradación de esas cosas, ni va a absorber micronutrientes. Y va a pasar así a un intestino grosso. Y ese intestino grosso va a hacer fermentación. Entonces, você puede tener una diarrea osmótica característica o puede tener también una diarrea secretora. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los agentes? Característico, cuando você tem una diarrea que tiene componentes de intestino delgado, distensión abdominal, náuseas, vómitos, dor abdominal y una diarrea acuosa con una pérdida de electrolitos marcado, você tem que lembrar de rotavirus. Rotavirus é o mais característico. Agora, na realidade, hoje em dia não é uma suspeita assim. Ah, tem diarreia e você tem Vibrio cholerae. Não, pero Vibrio cholerae produz uma diarreia que ela perde muito electrolitos. E é bem líquida, perde muita água e electrolitos, desidrata muito al paciente. Ela se manifiesta com uma diarreia água de arroz. Por quê? Porque ela é água pura, porque a criança se desidrata. De diarrea alta, lembren, rotavirus, Vibrio cholerae, los cuadros de Norwalk que podemos ver mucho en adolescentes, adenovirus, esas son las causas más comunes. Ahora, diarrea baja es la característica diarrea invasiva, diarrea inflamatoria. Él afecta intestino distal y en especial colon. Lembre que cuando nosotros tenemos diarrea de pequeña cantidad, ela é amolecida, ela tem mucus, ela tem sangue, ela tem a característica de ser disentérica. Nós estamos falando de uma afectação invasiva ou citotoxicidade. Qual é o germen característico? Salmonella e Shigella. Ela produz diarrea com característica disentérica. Então, quando nós temos diarrea acuosa, nós temos que lembrar diarrea alta, intestino delgado, virus, rotavirus, nós temos que lembrar de Vibrio cholerae, que es una característica. Cuando nós tenemos una diarrea de menor proporción, de menor cantidad y más amolecida, pero con mucho componente sistémico, falando de dor abdominal, febre, y a diarrea ela tem sangre, tem mucus, salmonella y Shigella. ¿Cuáles son los virus que nos vamos a hablar y que tenemos que lembrar? Muy bom. Que é rotavirus, el primero de todos, es la primera causa o la etiología viral más común. 50% de todas las diarreas que nos vamos a avaliar, elas têm rotavirus. Por eso que la primera causa es rotavirus y ela tem una predominancia en la faixa etaria de 6 y 24 meses. La clínica en general, ela inicia sintomática. É uma diarrea acuosa que en general es precedida por vómitos. Lembren, tiene una afectación alta, produce dor abdominal, inapetencia y ela comienza con vómitos. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días. E que tem que tomar cuidado, e especialmente a criança que vai para a escolinha. Essa criança libera o vírus hasta 10 dias. Incluso que ela já não tenha síntomas, ela melhorou, ela vai liberar ainda o vírus através das fezes hasta 10 dias. O diagnóstico, em realidade, o diagnóstico é feito por la clínica. Se você fala assim, como é que vai fazer o diagnóstico de rotavírus? É clínica.
Se você poderia pedir um teste de ELISA para rotavírus, você pode fazer uma coleta para ver se é positivo ou não. Em realidade, o diagnóstico de rotavírus é clínico, clínico epidemiológico. Criança, 6, 8, 10 meses de vida, estava com vômitos, agora tem diarreia, que é semiacuosa, que ela se desidrata muito rápido, pode acompanhar de febre, não? É rotavírus. A não ser que essa criança tenha alguma outra coisa, você não vai precisar fazer nenhum estudo complementar, você não vai precisar fazer nada, porque em realidade o tratamento de rotavírus é sintomático. Em todo quadro de diarreia, o objetivo do tratamento é detectar e tratar desidratação. Então, em rotavírus, nós temos que lembrar, tenho diarreia lactante, a primeira causa é rotavírus, então não precisamos fazer estudos complementares. Agora, adenovírus é outra causa também bem frequente de gastroenterites, só que quando nós falamos de adenovírus, nós podemos ter uma criança que está cursando com um quadro de conjuntivites, um quadro respiratório, um quadro gripal. Lembrem, adenovírus tem afetação de vias aéreas superiores. E agora, essa criança vai ter um quadro de deposições líquidas. Quando nós temos essa característica clínica, nós vamos a lembrar de adenovírus. Sintomaticamente, clinicamente é indistinguível. Você não tem diferença entre rotavírus e adenovírus. É impossível com um diagnóstico. Se você é um adenovírus, vai ter um quadro de conjuntivite, um quadro de via aérea, sim, coisa que não acontece no 100% dos casos. Mas o diagnóstico é clínico. Você tem uma gastroenterite viral, pode ser rotavírus, pode ser adenovírus. O tratamento vai ser a mesma coisa. Você não vai precisar fazer um cambio de tratamento porque é rotavírus, porque é adenovírus. Não. Na realidade, mesma coisa. Objetivo, detectar e tratar desidratação. Tem outro vírus que é calciviridae e astrovírus. Ela tem uma prevalência em faixa etária de crianças e mais que jovens, escolares, adolescentes. Está dado por alimentos e águas contaminadas. Normal é a primeira causa de gastroenteritis hoje viral na etapa adulta. Ela tem uma associação, incluso foi classificada como vírus da hepatite C. É indistinguível com rotavírus. Lembra, os quadros virais são indistinguíveis. Porque, em realidade, não nós vamos a precisar fazer um estudo para eu falar, olha aqui, eu tenho um rotavírus, eu tenho adenovírus, não eu tenho normal. O tratamento é a mesma coisa. En realidade, quando nós falamos de calciviridade, o diagnóstico, a evolução clínica é mais branda, o quadro é mais leve, a criança não fica desidratada, coisas assim. Ela, a vezes, não acompanha de vômitos. O vômito suele ser mais característico de rotavírus. Criança que vomita, vomita e logo inicia deposições líquidas. Em geral, é rotavírus. Mas não tem nenhuma diferença. Igual que seja rotavírus, igual que seja adenovírus, o tratamento vai ser a mesma coisa. Então, você tem que reconhecer quais são os vírus de maior frequência e lembrar que o diagnóstico, quando nós falamos de uma gastroenteritis viral, é clínico. E sempre ante uma suspeita epidemiológica, dependendo também muito da idade da criança. Se eu tenho um lactante, a maior probabilidade de uma gastroenteritis viral é rotavírus. Se eu tenho um pré-escolar, um escolar, é onde eu poderia encontrar mais um normal ou um astrovírus, alguma coisa assim. Pero rotavírus siempre va a ser la primera sospecha diagnóstica. Esos son cuadros virales. Ahora vamos a ir a los cuadros bacterianos. ¿Cuáles son los cuadros bacterianos que tenemos que lembrar? A la bem amada, queridísima Escherichia coli. Só que a Escherichia coli ela tem variantes que van a presentarse, van a tener manifestaciones clínicas diferentes. Hoy puede encontrar una Escherichia coli enterohemorrágica, puede tener una gastroenteritis, una diarrea por Escherichia coli enterotoxigénica, enteroinvasiva, enteropatogénica y enteroagregativa. Estos son los cuadros de la etiología de Escherichia coli. Cada uno va a tener una característica. Cuando nos hablamos de Escherichia coli enterohemorrágica, no me falo. Síndrome de colitis hemorrágica, eso que presenta el paciente, la presenta una diarrea sanguinolenta. En general, ella no está acompañada de fiebre, produce dolor abdominal,
Tiene una diarrea que inicia siendo acuosa y luego se vuelve sanguinolenta, gran volumen de sangre. Ella tiene producción de citotoxinas y es el causante y produce, después de evoluir a un síndrome hemolítico urémico. Entonces, cuando nos hablamos de E. coli enterohemorrágica, tenemos que lembrar del síndrome hemolítico urémico. E. coli enterotoxigénica, ella produce diarrea explosiva. A enterohemorrágica, lembra que el paciente tenía una diarrea acuosa, de inicio, dolor abdominal, no suele tener fiebre, no suele tener vómitos, y luego se vuelve una diarrea hemorrágica, una diarrea con sangre en gran cantidad. Cuando no tenemos una infección por enterotoxigénica, tenemos diarrea explosiva, náuseas, vómito, dolor abdominal. Ela tem muita desidratação e ela é responsável do síndrome da diarreia do viajante. La E. coli enteroinvasiva es la causante característica de disentería. Puede también presentarse con diarrea acuosa. Ela es indistinguible cuando nos hablamos de una infección por Shigella. Cuando no tenemos infecciones bacterianas es donde nos utilizamos a coprocultura para el diagnóstico. Aquí nos vamos a tener esa diarrea acuosa o sanguinolenta y tiene tenesmo. Lembren, la E. coli enteroinvasiva, tanto como a Shigella, ela afecta o intestino grosso, produce um processo inflamatório, produce dolor ao defecar. Então, a criança vai falar que quando ela faz cocô, ela melhora o dor. A diferença é quando a criança tem rotavírus, que a criança não melhora com cada deposição. E. coli enteropatogênica não é frequente em criança, de etiología esporádica, puede presentar alguna que otra epidemia en crianças menores de 2 años. Es conocida como diarrea de pediatría, no es frecuente en adulto propiamente. Diarrea no sanguinolenta, pero tiene muco. Y puede asociarse frecuentemente a una diarrea persistente. Es la única de las E. coli que se relaciona a una diarrea persistente. Rotavirus y E. coli enteropatogénica son causantes de diarrea persistente. La E. coli enteroadherente está asociada a diarrea aguda o crónica que causan significativamente pérdida de líquidos, entonces produce deshidratación. Puede causar diarrea prolongada, dolor abdominal marcado y tiene una evolución un poco más prolongada, 2 a 4 semanas. Tratamiento. Cuando nos falamos de tratamento para todas estas infecciones, E. coli en general, sea que sea siempre objetivo é identificar e tratar desidratação. Você precisa alimentar a criança de forma mais cedo possível. Você tem que alimentar, você não tem que deixar de jejum na criança, você não tem que afastar alimentos específicos na criança, você precisa alimentar, porque você precisa dar estímulo a seu enterocito para que ela funcione, porque se você deixar de jejum, os enterocitos também vão a diminuir a função, mas que estão lesionados por um quadro viral, quadro bacteriano. Tem que tomar muito em conta. Agora, a utilização de antibióticos é uma decisão bem difícil em pediatria falar de antibioticoterapia em diarreia, porque tem indicações bem precisas. Falamos de criança menor de 3 meses com diarreia igual a antibiótico-terapia, e tem opções quando a criança fica ruim, quando a criança tem um componente sistêmico, sempre quando esse componente sistêmico eu não associe no asocia a la deshidratación. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que a antibiótico-terapia tem que ser uma decisão nossa para falar, por que eu vou colocar antibiótico nessa criança? Vamos a tener tratamientos muito específicos, indicaciones muito específicas para la utilización de antibiótico-terapia en pediatría. Tem outra etiología que es Staphylococcus aureus. En general está asociada mucho a alimento contaminado. Una característica es que una diarrea que inicia horas, 1 a 6 horas após ingesta, y ela cede espontaneamente, ela tem uma duração muito corta. El paciente tem muita diarrea, sin febre, dor abdominal, ela produce náuseas, vómitos. 8, 10, 12 horas, acabou.
o quadro melhorou. Você tem que tomar muito em conta que quando a criança tem um quadro de diarreia, em um cumpleañito, alguma coisa assim, está associada à alimentação, ela cede espontaneamente. Muitas vezes ela não precisa tratamento antibiótico, coisa assim, mas sim necessita ter muito cuidado com a desidratação. Salmonela es una de las principales causas de contaminación alimentar. Nós temos que diferenciar os tipos de salmonela que tem. Ela tem muitos quadros em pediatria, que o problema com a salmonela, nós precisamos identificar a manifestação de salmonela. Salmonela, e a forma mais comum de apresentar-se é com a gastroenteritis aguda. Ela tem uma diarreia autolimitada de 3 a 7 dias, ela tem fezes de pouco volume, sanguinolenta, intensa, dor abdominal e febre. Essa é a forma mais comum de manifestar-se salmonela. Agora, tem uma forma que é a forma mais grave, que é a bacteremia, febre entérica. Nós temos que dividir. Eu tenho um paciente com salmonela só cursando com um quadro de gastroenteritis aguda, ou tenho um paciente que está cursando com uma manifestação sistêmica de sepsis, de bacteremia. Tem a gastroenteritis subaguda ou estado portador, que é uma coisa que nós temos que prevenir, evitando a mal utilização de antibiótico-terapia. E os quadros localizados, como abscessos, tomielites ou quadros de disseminação. Como nós fazemos o diagnóstico? Aqui sim, eu preciso uma coprocultura. Quando eu tenho umas deposições com sangue, com mucos, eu vou ter que solicitar coprocultura. Lembrem quando eu tenho uma diarreia aquosa? É um quadro viral. Agora eu tenho diarreia com sangue, características de disenteria, eu vou precisar uma coprocultura. E a necessidade de utilização de antibiótico-terapia vai estar em dados sobre o estado clínico de meu paciente. Se meu paciente está ruim, pero eu falo de ruim sempre e quando eu trato a desidratação, não tem que ter relação com desidratação. Ele está com febre, ele tem alteração do sensório, ele está com signos de sepsis, ele tem sepsis de foco gastrointestinal, eu vou precisar fazer tratamento se fosse salmonela. Agora, se meu paciente tá bom, ele tem diarreia com sangue, mas ele está tomando líquidos, ele não tem desidratação, ele está na casa, tá bom, não tem nenhum problema, é autorresolutivo. Lembrem, a forma mais frequente de salmonela é gastroenteritis aguda, autolimitada. O quadro dura de 3 a 7 dias. O manejo vai ser a mesma coisa que rotavírus. Diferença se eu tenho um paciente menor de 3 meses, eu tenho um paciente imunocomprometido, eu tenho um paciente oncológico, eu tenho um paciente que tem uma suspeita de uma disseminação por salmonela, uma bacteremia, ou tem um abscesso localizado, ou tem uma osteomielitis, a salmonela, é outra coisa. Aí vai precisar fazer antibiótico-terapia. Tratamento de eleição, ampicilina, cloranfenicol, trimetoprim, sulfametoxazol ou ceftriaxona. Esas son las indicaciones de antibiótico-terapia en pacientes con salmonela. Porque si yo utilizo antibiótico en pacientes en que están inmunocompetentes, sin manifestaciones sistémicas, voy a aumentar el riesgo de portador. Entonces, esa debe ser una contraindicación. Lembren, yo no utilizo antibiótico-terapia, excepto menor de 3 meses, paciente inmunocomprometido o paciente con manifestación sistémica de diseminación sepsis. Ahí utilizo antibiótico. Resto, autolimitado, objetivo, reconocer y tratar desidratación. Acabó. E o tratamento, e o que pode acontecer? Lembrem, bacteremia por salmonela pode acontecer hasta un 6%, el 6% de los casos. Eles podem cursar com osteomielitis, sepsis, meningitis, e essa probabilidade é maior quanto mais pequena a minha criança. Se ela é menor de 3 meses, a criança tem menor resposta imune, é por isso que nós indicamos antibiótico-terapia em criança menor de 3 meses. Eu tenho uma diarreia com característica disentérica no lactante de 2 meses, eu vou ter que utilizar antibiótico-terapia. Agora, eu tenho um paciente de 5 anos sem nenhum fator de risco, eu não vou utilizar antibiótico-terapia como primeira opção. Igualmente que eu sepa que esse paciente, ou que eu ache que esse paciente tem uma infecção por salmonela,
¿Por qué? Porque la manifestación más frecuente es autolimitada. Y si yo utilizo antibiótico-terapia en ese paciente, voy a aumentar el riesgo de formar un portador crónico, un portador asintomático en mi paciente. Luego viene Shigella. Shigella es una cosa más frecuente en crianzas de 6 a 10 años. 6 meses, 10 años. No una cosa bien frecuente en menores de esa edad. Tiene varios serogrupos, transmisiones de pessoa, contaminación alimentar o agua. Ella tiene un periodo de incubación de 12 horas, incluso varios días. Ella produce una lesión a nivel del epitelio del colon, produce una colitis. Ella puede tener excreción asintomática también. Ella tiene un cuadro similar enterotoxinal-like. Ella tiene una disentería basilar. Ella puede producir una artritis y ella produce también síndrome hemolítico urémico. Entonces, todas son esas formas de presentarse la manifestación por Shigella. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Recuerden, acá en Shigella, al inicio del cuadro, en general la diarrea acuosa de gran volumen, que evoluye para pequeños volúmenes acompañado de muco y sangre. Ella tiene dolor abdominal severo, tiene fiebre alta y defecación dolorosa, porque Shigella produce colitis, produce inflamación del colon. Puede estar acompañado de síntomas neurológicos. Ela pode presentar convulsão, cefaleia, confusão mental, letargia, rigidez de nuca. Y en lactantes y desnutridos tiene un riesgo altísimo de sepsis. Entonces, Shigella, lembren, ela no va a iniciar como una característica de fezes disentéricas. No, ela inicia acuosa con un marcado dolor abdominal y uno de los pocos cuadros infecciosos que produce fiebre alta con la gastroenteritis. El diagnóstico es padrón oro de coprocultura. Voy a tener un diagnóstico probable con un frotis de materia fecal, con leucocitos, sangre en las feces, leucocitosis con neutrofilia. Voy a tener eso en los laboratorios. Tratamiento, hidratación y corrección hídrica. Y antibiótico-terapia, siempre que sea posible, aguardar coprocultura. Siempre. A no ser que yo tenga una crianza inmunocomprometida, que tenga una crianza menor de 3 meses. Vibrio cholerae. Ela tem adherência e multiplicação em intestino delgado. Lembrem, quando tenho intestino delgado, diarreia é acuosa, denominada água de arroz. Yersinia enterocolítica. Ela está associada à ingesta de leite ou alimento contaminado, produz uma gastroenteritis aguda, pode apresentar adenitis mesentérica. Não se olvidem, essa criança com dor abdominal, um diagnóstico diferencial de apendicitis, adenite mesentérica. Muitas vezes criança ingressa a centro cirúrgico como uma suspeita de apendicitis e temos o diagnóstico de adenitis mesentérica, Yersinia enterocolítica. El examen para realizar el diagnóstico, você precisaria isolar nas fezes. É muito mais fácil fazer um isolamento em sangue. Você pode utilizar um estudo de ELISA. O tratamento, em algumas formas, nas complicadas, você precisaria antibiótico-terapia. Campylobacter é considerada a primeira causa mundial de diarreia. Ela es una causa prevalente de transmisión oral fecal. Ela tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días con manifestaciones sistémicas, fiebre, cefalea, mialgia. Luego aparece dor abdominal, que tiene un mimetismo con apendicitis también. Ela tiene una duración de diarrea hasta 2 semanas. Y el tratamiento es dieta e hidratação e o antibiótico é bem controversial novamente, porque lembre-se, eu não tenho um paciente menor de 3 meses, eu não tenho um paciente imunocomprometido, idealmente suelen ser autorresolutivos. E tem uma associação marcada com síndrome de Guillain-Barré, Campylobacter com síndrome de Guillain-Barré. Então, sempre tenho que perguntar, ante todo paciente com signos clínicos de Guillain-Barré, se esse paciente não estuvo com um quadro de diarreia. De protozoário e parasitas, Yardia-Lambda e tamoeba histolítica é que nós precisamos lembrar. Em tamoeba, tem uma transmissão fecal oral, período de incubação
bem prolongado, ela pode apresentar-se como uma amebiasis intestinal, uma disenteria amebiana, uma amebiase hepática e uma infecção assintomática. Você vai ter resultados em amostras de fezes, você vai fazer uma amostra de fezes e você pode encontrar então a histolítica. O tratamento é metronidazol. Giardia ela tem una predisposición en un grupo de pacientes, especialmente pacientes con deficiencias de IgA. Tiene una característica de tener un cuadro de mala absorción de feces fétidas, acompañada de náusea, anorexia, dor abdominal, flatulencia. General es autolimitada. Y el diagnóstico es feito a través del examen de feces. Tratamiento en metronidazol. Criptoporídeo es una forma infectante de la forma oocito, predispone en pacientes inmunocomprometidos, tiene transmisión fecal oral. El cuadro es una diarrea acuosa no sanguinolenta, asociada a flatulencia, dor abdominal, mialgia, pérdida de peso, fiebre baja, tratamiento, reidratación y soporte. En todas las patologías, a única coisa que ninguém se vai equivocar é que o tratamento é reconhecer e tratar a desidratação. Agora, a antibiótico-terapia vai depender do paciente que eu tenho, das manifestações sistêmicas que tem presente meu paciente a la avaliação. Então, essas são as etiologias, mais ou menos para que vocês tenham ideia. Se tem uma disenteria, qual pode ser a etiologia? Se tem uma diarreia acuosa, qual pode ser a etiologia? Agora nós temos que avaliar, fazer a avaliação de nosso paciente. Uma criança com diarreia, o que nós perguntamos? Quanto tempo que a criança tem tido diarreia? Primeira coisa, tempo. Ela apresenta ou não sinais de desidratação? E a terceira pergunta é que se nas fezes ela tem ou não tem características disentéricas. Então, essas são as 3 perguntas mandatórias em toda consulta de paciente com diarreia. E é preciso classificar em diarreia. Primeira coisa, eu classifico se a diarreia tem ou não tem desidratação. Segunda coisa, eu classifico uma diarreia aguda, uma diarreia persistente, uma diarreia crônica. E a outra coisa que eu diagnostico ou afasto é que se ela tem ou não tem disenteria, ou ela tem características disentéricas. Então, eu tenho que fazer 3 perguntas: duração, sinais de desidratação e características de disenteria. E com essas respostas, eu classifico o paciente. Desidratação com desidratação, sem desidratação, aguda, persistente ou crônica, tem ou não tem disenteria. Esse é o início da consulta. Nosso objetivo é fazer hidratação, manter ou reeducar ao paciente em alimentação e valorar a necessidade de medicamentos. Por isso que quando nós falamos de diarreia, que é mandatório, hidratação e alimentação. Medicamentos, eu vou avaliar a necessidade de medicação. Primeira coisa, lembre, eu preciso identificar a desidratação. Nós podemos usar várias tabelas. Por quê? Porque eu preciso, segundo o grau de desidratação, catalogar, classificar a meu paciente para realizar o tratamento correto. Uma escala muito utilizada é a escala clínica de Gorelick. A escala clínica de Gorelick, ela avalia elasticidade cutânea, tempo de recapilarização, tempo de llenado capilar, deterioro do estado general, ausência de lágrimas, respiração anormal, mucosas secas, ojos hundidos, pulso radial anormal, taquicardia ou diuresis diminuída. Cada uma destes itens vale 1 ponto. Agora, se eu tenho de 7 a 10 pontos, eu considero uma desidratação grave. De 3 a 6 pontos, eu considero uma desidratação moderada. De 1 a 2 pontos, eu considero uma desidratação leve. Tem outras tabelas, como por exemplo a do Ministério de Saúde, onde eu vou fazer 3 coisas. Vou a observar a meu paciente, vou a explorar signos de desidratação, eu vou a decidir ou classificar a meu paciente para poder tratar. O que vou observar? O estado general de meu paciente, olhos de mi paciente, la presencia o ausencia de lágrimas, boca y lengua
y la necesidad la sed de mi paciente. Si esa crianza precisa líquido, si esa crianza quiere tomar líquido, él bebe ávidamente, él tiene ganas de tomar líquido. Eu preciso avaliar se ele toma normalmente o líquido que eu administro, se ele está muito sedento, nossa, essa criança pide líquido. Ou se essa criança não tem capacidade, ele está inconsciente, ele está somnoliento, então não tem a capacidade de tomar líquido. O que eu vou explorar? Vou explorar sinal da prega, vou avaliar pulso de mi paciente, vou fazer enchimento capilar. Estos 3 critérios eu vou avaliar em mi paciente para considerar se essa criança tem sinais de desidratação. E segundo todo isso que eu avaliei, vou classificar. Eu tenho uma criança que não tem sinais de desidratação. Então, se essa criança não tem sinais de desidratação, essa criança pode ir para sua casa. Plano A casa. Isso tem que ser uma coisa aqui na cabeça. Não tem desidratação, é igual a tratamento ambulatório. Agora, eu tenho uma criança que ela tem 2 ou mais sinais. Ela está com cosas secas, ela tem muita ânsia de líquidos, ela tem um pulso, um sinal da prega que desaparece lentamente, tem pulsos débiles e rápidos, ou alguma coisa assim, 2 ou mais, eu vou considerar desidratação. Eu vou ter que fazer um tratamento no posto de saúde, no hospital, no consultório. Criança com sinais de desidratação não pode ir para sua casa. Tem que beber líquido frente a você. Então, quando não tem desidratação, é igual a casa. Quando tem sinais de desidratação, você bebe a criança líquido agora. Agora, se a criança tem 2 ou mais sinais de desidratação, você vai considerar uma desidratação grave. Se essa criança bebe muito mal, se essa criança não tem capacidade de beber, está comatoso, alteração da consciência, ele tem um relleno capilar, um enchimento capilar maior a 5 segundos, você vai considerar essa criança grave, desidratação grave, e você vai ter que fazer hidratação endovenosa, reanimação hídrica nesse paciente. Então, o objetivo da classificação tanto clínica do paciente é obter desidratação ou não. E se tenho desidratação, não classificar o paciente com desidratação grave. E aí aparece o plano terapêutico. Plano terapêutico é plano A, ambulatório. Plano B, bebe aqui agora líquido. E plano C, de choque. Paciente em choque. Paciente precisa reanimação hídrica. Podemos utilizar otras tablas para clasificación, como por ejemplo la de CDC, donde você va a avaliar déficit de peso, va a avaliar sed, frecuencia cardíaca, amplitud de pulso, respiración, óleos, lágrimas, boca y lengua, sinal da prega, enchimento capilar, extremidades cianóticas, temperatura de las extremidades y débito urinario. Vou poner aqui um vídeo de que nós avaliamos em um paciente com desidratação. Y comprobar si está deshidratado. Fíjese en la condición general del niño y decida, ¿está letárgico o inconsciente? ¿Está inquieto e irritable? Ahora verá ejemplos de estos síntomas. Este niño está muy enfermo. Su condición general puede describirse como inconsciente. La condición de este niño puede describirse como inquieto o irritable. Pareciera que este niño está bien y vivaz. Se muestra interesado en lo que pasa a su alrededor. No está letárgico ni inquieto o irritable. Determine si tiene los ojos hundidos. Los ojos del niño están muy hundidos. No tiene ojos hundidos. Si no está seguro de que los ojos estén hundidos o no, pregunte a la madre si nota algo raro en los ojos del niño.
Los ojos de este niño están normales, no están hundidos. Ofrezca líquido al lactante. Puede beber el niño o apenas puede hacerlo. Bebe ávidamente, con sed, o bebe normalmente. Este niño no puede beber o bebe muy mal. Es obvio que este niño tiene sed y bebe ávidamente. A veces el niño con sed trata de agarrar la cuchara o el vaso. Este niño bebe normalmente, no tiene sed. Pliegue la piel del abdomen. Vuelve muy lentamente a su estado anterior. Le toma más de 2 segundos. Vuelve lentamente o bien vuelve de inmediato. Ubique la parte del abdomen del niño que está entre el ombligo y el costado del abdomen. Coloque el pulgar y el dedo índice en la piel del abdomen de manera que, al plegar la piel, el pliegue quede en sentido vertical al cuerpo del niño y no transversal al mismo. Levante la piel y un poco de la grasa que está debajo de ella. Pliegue la piel por un segundo y suéltela separando los dedos. Al soltarla, fíjese si el pliegue vuelve a su estado anterior. Muy lentamente, toma más de 2 segundos. Lentamente o de inmediato. La piel de este niño vuelve muy lentamente a su estado anterior. Toma más de 2 segundos. En el caso de este niño, la piel vuelve lentamente a su estado anterior, en menos de 2 segundos. En el caso de este niño, la piel vuelve enseguida a su estado anterior. Estas son las señales que nos precisamos identificar, avaliar en un paciente con deshidratación para poder clasificar estado de conciencia, avidez para tomar líquidos, ojos hundidos, henchimiento capilar, final la prega, palpar miembros, evaluar temperatura, mucosas de la crianza, todo eso nos precisamos avaliar en el examen físico del paciente y buscar señales de deshidratación. Dependiendo de lo que nosotros encontramos y clasificamos al paciente, vamos a hacer un plano terapéutico. Cuando no tenemos deshidratación, el paciente no tiene señales de deshidratación, lo puede mandar para su casa. Paciente va para su casa. Plano A. Plano ambulatorio. Tratar la diarrea en un régimen extrahospitalar. Você vai ter que enseñar a sua mãe regras de tratamento. Primeira coisa, dar fluidos extras, tanto quanto a criança deseja. Você não vai dar uma quantidade de líquido a horário. Quando você não tem sinais de desidratação, você vai falar para a mãe que ele precisa aumentar quantidade de líquidos, ou que você não vai falar, nossa, ele tem que tomar tantos ml cada tantas horas. Ele precisa, não. Você vai falar para a mãe que insista e aumenta a quantidade de líquidos segundo criança deseja. Você não vai insistir, porque se você insiste em líquidos nessa criança, você vai induzir a vômitos e vai terminar desidratando uma criança. Tem que insistir na amamentação. Ela pode fazer aleitamento materno e um suero hidratante oral.
ou aumentar quantidades de líquido que a criança goste. Poderia ser água, poderia ser suco, coisa que não tenha muito açúcar, porque se você dá um suco muito açucarado na criança com gastroenterite, você vai terminar fazendo uma diarreia osmótica. Então, você tem que falar para a mãe que se a criança gosta de tomar água, se ela gosta de tomar sopa, se ela gosta de alguma coisa, ela tem que tomar, porque a ideia é que aumente a quantidade de líquido em geral. Você pode indicar a mãe um plano, ou pode dar para ela um suero reidratante oral, ou pode a mãe fazer suero reidratante oral na casa. Única indicação para utilizar um suero reidratante oral caseiro é quando a criança não tem desidratação, porque você vai prevenir, você vai evitar que a criança tenha desidratação. Agora, a criança tem desidratação, ela tem que utilizar um suero reidratante oral específico por la concentração de sódio. O suero reidratante oral, o líquido que nós administramos quando a criança não tem desidratação, é diferente. Então, nós vamos a precisar ensinar a mãe a fazer uma solução reidratante oral ou dar para ela um pacote de solução para usar na casa. Você vai ministrar, se a criança tem 2 anos, você vai ministrar 50 a 100 ml logo de cada deposição. Se ela tem 2 anos ou mais, ela pode tomar de 100 a 200 ml logo de cada deposição. Você pode indicar a mãe como fazer um soro reidratante oral na casa. Que nós temos que tomar em conta que a concentração de sódio, quando a criança não tem desidratação, é de 40 a 50 miliequivalentes. Por isso que o soro que nós compramos na drogaria, na farmácia, ela tem um sabor um pouquinho mais tolerável que o soro que nós utilizamos no hospital, por la concentração de sódio. E o mesmo acontece quando nós fazemos um suero reidratante oral na casa. O suero reidratante oral para uma criança que não tem desidratação, mas ela tem pérdidas, ela está com diarreia, é um soro que tenha uma concentração de 40 a 50 miliequivalentes litro. Quando nós compramos um soro comercial, um soro gostoso, nós vamos a ter uma concentração de sódio de 45 miliequivalentes. Este soro eu não pode utilizar em um paciente que tem desidratação. Eu não vou poder utilizar em um paciente que eu avalio e tem desidratação leve. Não, porque ele vai precisar uma concentração de sódio maior. Você tem que falar mais como administrar soro reidratante oral. Você tem que falar mais que se a criança vomita, você vai aguardar um tempo de 10 minutos aproximadamente e você tem que administrar soro novamente e continuar dando líquidos extra hasta que a diarreia pare. Não é que hoje que tem muita diarreia vou dar líquido, amanhã não. Não, você vai ter que dar esse líquido extra durante toda a duração da diarreia. Vai ter que suplementar com 5, um tempo promédio de 10 a 14 dias. Você tem que administrar 5 para melhorar a revitalização intestinal e para evitar diarreia persistente. Continuar com a alimentação da criança e falar para a mãe quando é que ela tem que voltar, quando é que tem que trazer essa criança novamente. Se a criança tolerar bem, se a criança é maior de 6 meses, se a mãe compreendeu o tratamento, se não tem signo de alarma, você vai precisar avaliar essa criança em 5 dias. Se essa criança é um lactante menor de 6 meses, essa criança não está tomando bem o líquido, tem algum signo de alarma, ela tem que voltar imediatamente. E o plano B? Plano B é criança com desidratação. Desidratação leve, desidratação moderada. É criança com desidratação. Ela não pode ir para sua casa. Ela tem que beber líquido agora. Ela vai ter que iniciar solução reidratante oral em um tempo de 4 a 6 horas em ambiente hospitalar. E essa criança tem que ser monitorizada. Quanta quantidade de líquido que eu preciso administrar? Você vai administrar uma quantidade de 50, 100 ml quilopeso. Você pode administrar hasta 4 meses, entre 200 e 400, hasta año de vida, hasta 700. A 5 anos, uma criança vai consumir entre 900 a 1400 ml de soro
dentro do hospital en ese tiempo de 4 a 6 horas o hasta que desaparezcan los signos de deshidratación. Entonces, você vai ter que fazer suero reidratante oral, só que é o suero indicado por Unicef, por Organização Mundial da Saúde. Não tem que ser um soro caseiro e não tem que ser um soro comprado da farmácia. Lembrem, concentração de sódio é a diferença. A concentração de sódio que eu preciso em um paciente com sinais de desidratação é uma concentração de 75 miliequivalentes. Quando eu faço um soro na casa, tenho uma concentração de 40 miliequivalentes. Se eu vou comprar um soro reidratante oral, eu tenho uma concentração de 45 miliequivalentes. Concentração de sódio para a criança com desidratação, 75 miliequivalentes. E os sinais de clínicas de desidratação, ela pode desaparecer paulatinamente durante o período de reidratação. O paciente tem que ser reavaliado com frequência. Você vai ter que pesar a essa criança iniciando a reidratação oral no posto de saúde e você vai ter que pesar essa criança cada 2 horas. Você cada 2 horas tem que ir avaliar, pesar, perguntar mais se ela fez xixi, pesar fralda, se é que ela tem fralda, ou quantificar a quantidade da diuresis, e você vai ter que avaliar todos os sinais de desidratação. Mucosa, olho, consciência, sinais da prega, enchimento capilar, temperatura de membros, todas essas coisas você vai ter que fazer cada 2 horas, hasta que desapareçam os sinais de desidratação. Ela tem que permanecer na unidade de saúde hasta reidratação completa. Criança não pode ir para sua casa com sinais de desidratação. Você tem que manter essa criança hasta que desapareçam sinais de desidratação. Acabou, ela não tem mais sinais de desidratação, você vai poder mandar para sua casa. O que pode acontecer nesse tempo? Ela pode perder mais peso. Após primeiras 2 horas de tratamento adequado com soro reidratante oral, ela pode continuar perdendo peso porque a perda fecal é maior. Você vai ter que cambiar a técnica, você pode aumentar a quantidade de líquido ou você vai ter que colocar uma sonda para passar líquido nessa criança. Essa criança pode vomitar. Nós vamos a falar de vômitos persistentes, quando ela tem 3 ou mais episódios de vômitos. Agora, quando ela tem 4 ou mais vezes em um período de 1 hora, eu inicio soro reidratante oral, ela vomita 3 vezes contínuo, nossa, em 5 minutos ela vomitou 3 vezes, eu considero vômito persistente. Agora, eu iniciei soro reidratante oral, ela vomitou 4 vezes em 1 hora, eu vou considerar vômito persistente. Eu pode utilizar ondansetrona no protocolo atual. Eu vou administrar ondansetrona neste paciente e vou avaliar novamente a tolerância. Eu não vou suspender suero reidratante oral. Tenho que avaliar distensão abdominal e sempre é muito, muito importante avaliar ruídos hidroaéreos. Porque se essa criança não tem ruídos hidroaéreos ou tem uma suspeita de um abdômen agudo cirúrgico, este paciente não pode fazer reidratação oral. Se eu tenho muitas dificuldades na questão do soro reidratante oral, uma coisa que acontece muito em lactantes, você vai ter que fazer gastroclise, que é a administração do soro reidratante oral através de uma sonda nasogástrica. Ela tem que ser administrada de modo gradual e contínuo. Da mesma forma, você vai calcular a quantidade de líquido a passar e você vai administrar líquido por sonda na criança. Você vai administrar a uma velocidade inicial de 20 a 30 ml kg hora, hasta que acabem os sinais de reidratação. Pode vomitar com a gastroclise? Pode. Se a criança vomita, você vai diminuir a velocidade de administração. Quando ela melhora, empieza a tolerar, você vai aumentar de novo a velocidade de administração do soro reidratante oral. Então, quando não temos tolerância ao soro reidratante oral, ela não gosta e ela ainda persiste com sinais de desidratação, eu não vou passar de maneira direitinha para uma via e administrar suero endovenoso. Não.
A seguinte opção tem que ser a maneira mais fisiológica possível. Quando nós falamos de hidratação, estamos falando de que nós precisamos fazer da maneira mais fisiológica possível. E a maneira mais fisiológica possível vai ser a administração de suero por sonda nasogástrica. O que eu vou fazer então? Sempre avaliar a criança. Não tem sinais de desidratação, plano A, ambulatório. Tem sinais de desidratação, plano B. Vai beber agora, eu vou avaliar essa criança hasta voltar para plano A e pode ir para sua casa. Agora eu avalio a criança e tem sinais de desidratação grave, alteração da consciência, ela tem relleno capilar maior a 2 segundos, signo da prega maior a 2 segundos, relleno capilar maior a 5 segundos, eu vou considerar esse paciente com desidratação grave. Eu vou ter que fazer um plano C, o plano de choque. Vou ter que ensinar mais sobre reidratação oral sempre. Eu vou ter que passar a minha criança de plano B, que eu estava fazendo, para plano A. Quando a criança melhore, ela não tem mais sinais de desidratação, eu vou ter que fazer 4 regras para ir à sua casa. Dar fluido extra. Eu vou ter que suplementar essa criança com 5. A mãe tem que continuar alimentando essa criança. E tenho que falar quando ela tem que voltar. Então, eu vou ter que suplementar com 5 a 12 de 5 e criança menor de 6 meses, 10 miligramas, e criança maior de 6 meses, 20 miligramas, por um tempo de 10 a 14 dias. Essa criança vai ter que ir para casa. Qual a diferença quando mando a casa um plano A e um plano B? Que o plano B vai ter que ir a casa com um suero reidratante oral com uma concentração de sódio de 70 miliequivalentes. Ele não vai poder ir a casa tomar suero reidratante oral caseiro. Ele não vai poder ir a casa tomar um suero reidratante oral que comprou da farmácia, onde ele tem uma concentração de sódio de 45 miliequivalentes. Essa é uma diferença que tem que lembrar. Plano C. Plano C, plano de choque. Paciente grave, indicando quando o paciente apresenta sinais de desidratação grave, hiperemesis, sinais de choque. Ambiente hospitalar, representado fundamentalmente por letargia e incapacidade de coordinar ingesta de soro reidratante oral. Você precisa de um acesso venoso com bom fluxo. Reavaliar o paciente se persistem sinais de choque, repetir a prescrição, caso contrário, iniciar balance hídrico com as mesmas soluções, administrar a solução reidratante oral em doses pequenas e frequentes, uma vez que o paciente empieza a aceptar, porque isso vai acelerar a recuperação e o risco de complicações, vai diminuir o risco de complicações. Então, você tem um paciente em choque, você vai fazer uma reanimação hídrica e quando o paciente está melhorando, você já vai iniciar uma reidratação oral. Sempre deve ser da maneira mais fisiológica possível. E você vai suspender a hidratação venosa quando o paciente estiver hidratado, com boa tolerância oral, a suero reidratante oral e sem vômitos. Quando eu vou considerar a utilização de uma via para hidratação, uma via venosa para hidratação, eu vou considerar quando tenho uma perda ou um ganho insuficiente de peso após as primeiras horas de terapia reidratante oral. Tenho vômitos persistentes, tenho recusa persistente da solução, tenho distensão abdominal grave, tenho ilho paralítico, tenho alteração da consciência, ou tenho uma evolução para um choque hipovolêmico. Eu vou ter que colocar uma via na criança e vou ter que fazer hidratação endovenosa. E a forma de fazer hidratação endovenosa se divide em 3. Soro de expansão, soro de manutenção e soro de reposição. Soro de expansão, o objetivo é tirar a criança do estado de desidratação, do estado de choque. E soro de manutenção e reposição é garantir nessa criança líquidos base, líquido que ela precisa no dia a dia, mas quantidade de líquido que ela já perdeu ou que está perdendo por diarreia ou por vômito para evitar que essa criança volte a apresentar uma desidratação. E nós vamos a dividir. A fase rápida, que é a fase de expansão, vou a dividir em idade da criança. Se essa criança é menor de 5 anos,
Mi fase de expansión va a ser feita por suero fisiológico 0,9% a 20 ml kilo peso con un tiempo de administración de 30 minutos. Si mi criança tem mais de 5 anos, eu vou administrar suero fisiológico 30 ml kilo peso em 30 minutos ou Ringer lactato 70 ml kilo peso en 2 horas y media, 2 horas 30 minutos. Entonces esta es la forma en que nosotros vamos a hacer la expansión. Menor de 5 años, 20 ml kilo peso, mayor de 5 años, 30 ml kilo peso. Si voy a hacer con Ringer lactato, que es la mejor opción actualmente, va a ser 70 ml kilo peso, pero en un tiempo de 2 horas 30 minutos. ¿Cuándo va a parar mi reposición rápida? Cuando desaparecen o mejoran las señales de deshidratación. Cuando presenta dos micciones claras o abundantes. Si tiene una osmolaridad menor a 300. Si sinais desaparecem na vejiga, se a criança não está fazendo xixi, você tem que estar avaliando também se a criança não tem um globo vesical. Você tem que palpar a vejiga da criança para estimular micção. Siempre tem que avaliar isso. E se não está apresentando diuresis, tem que investigar uma insuficiência renal. E logo nós vamos a passar à fase de manutenção. Na fase de manutenção, vamos a dividir en el volumen de líquido de manutención. Lembre que manutención es la necesidad de volumen de líquido que precisa una crianza en 24 horas sin ninguna intercurrencia. Você não tem febre, você não tem diarreia, você não tem nada. Você, com seu peso da criança, você vai calcular a quantidade de líquido através da fórmula de Holiday. E na fórmula de manutenção, você vai utilizar uma combinação denominada dextrofisiológico. Você vai colocar uma proporção de 4 de suero glucosado e 1 de suero fisiológico. E você vai fazer a fórmula de Holiday. Por cada 10 quilos do paciente, você vai fazer vezes 100 ml kilo peso. Quanto mais quilo tem de 10 essa criança, hasta 20, você vai fazer 1000 mais 50 ml kilo peso que exceda 10 quilos. E agora, se a criança tem mais de 20 quilos hasta 30 quilos, você vai fazer 1500 mais 20 ml kilo peso de lo que excede de 20 quilos en la criança. Isso é para manutenção. Agora, para reposição, você tem que reponer líquido perdido da criança. Reposição, você vai fazer uma mescla 1-1. Você vai colocar metade de suero fisiológico, metade de suero glucosado. E você vai administrar 50 ml kilo peso. Tudo isso é para 24 horas. E o cloruro de potássio, você vai administrar 2 ml por cada 100 ml de solução da fase de manutenção. Assim como nós fazemos hidratação em pediatria. ¿Cómo calculamos las necesidades basales? La fórmula es Holiday. Entonces nos vamos a calcular 100 ml kilo peso día, los primeros 10 kilos, de 10 a 20, 1000 ml más 50 ml kilo peso día, y encima de 20, 1500 más 20 ml kilo peso día. Cuando nos hablamos de manutención, hablamos de una composición suero fisiológico con dextrosa, un 4. Y cuando hablamos de reposición, hablamos de un 1. Ese es un ejemplo, más o menos para que tengan en cuenta cómo calcular la manutención y reposición del líquido de la crianza. Primero nos precisamos calcular el volumen de manutención y luego el volumen de reposición. Y luego hacer la formulación de la manutención, la formulación de la reposición y luego colocar potasio. Esa forma que nos hacemos hidratación en la crianza y eso se divide en ml hora, calculando para 24 horas. Todo eso de hidratación. Agora vamos a ir a laboratorios. ¿Qué voy a solicitar a un paciente? No caso totalidade de los casos de diarreia, não tem necessidade de você fazer um exame complementar, porque em realidade o tratamento vai ser determinado por la clínica de seu paciente.
Los datos obtenidos en la anamnesis van a constituir el elemento más importante en la orientación diagnóstica, no tanto. En algunos pocos casos seleccionados, usted tiene una crianza con una evolución grave, você tem uma criança imunossuprimida, você tem um surto na creche, você vai precisar um exame complementar. O que é que você vai solicitar? Um hemograma. Sua indicação é restrita, sendo reservada quando você tem um quadro de disseminação ou um processo que você considere uma sepsis. De bioquímica, em crianças com desidratação grave, que necessitam de terapia de reposição endovenosa, aí você vai ter que solicitar dosagem sérica de potássio, sódio e cloro. Você vai precisar fazer dosagem de creatinina, ureia e glicose. Não olvidem que uma das maiores complicações da gastroenteritis, logo da desidratação, é a hipoglicemia. Então, você tem que ter um valor de glicemia. Gasometria arterial, ela tem que ser solicitada na suspeita de uma acidosis metabólica, você tem um paciente muito ruim, você tem uma perda de bicarbonato pelas fezes, uma mala perfusão tecidual, você tem uma alteração renal, você vai ter que solicitar uma gasometria. Você pode pedir um parasitológico das fezes, especialmente quando você tem surtos nas colinhas, tem que tomar esse cuidado e, em geral, você poderia identificar jar de alambre. Pesquisa de rotavírus nas fezes. Você tem um paciente grave? Pode pedir uma pesquisa de rotavírus. Cultura nas fezes. Lembrem que para o diagnóstico de gastroenterites bacterianas, você precisa cultura de fezes. Não quer dizer que você vai indicar tratamento antibiótico, você só vai ter o aislamento. Agora, segundo um critério que você tenha clinicamente, você vai iniciar um antibiótico. pH das fezes, ele vai dar uma relação com a diarreia osmótica. Você tem um valor inferior a 5,6, você considera que poderia ser uma diarreia osmótica. Tem que tomar um só cuidado quando nós falamos de pH das fezes, idade do seu paciente. Se eu tenho um lactante que tem alimentação com leite materno exclusiva, pH das fezes, por general, é muito baixa. Você vai ter um pH de 5 e é normal, não tem uma diarreia osmótica. Por isso, você tem que avaliar se a criança é um lactante, se ele tem ou não tem uma alimentação a leite materno exclusiva. A presença de substâncias reductoras, elas também são encontradas na diarreia osmótica. O tratamento dietético. Em regra geral, você tem que manter a dieta habitual, você tem que obedecer ao apetite da criança, você não tem que exigir à criança comer, você tem que ficar tranquilo. O problema da gastroenteritis é a desidratação, o problema não é a comida. E você tem que corrigir todos esses erros alimentares grosseiros, não? A mãe fala assim, hoje ele tomou na mamadeira, café da manhã, chocolate e Coca-Cola, coisas assim. Nossa, aí você vai ter que corrigir essas coisas, mas você não vai trocar a alimentação da criança. Você vai ter que corrigir. Mãe fala assim, nossa, ele comeu hoje de manhã 2 pastéis. Você vai falar, nossa, mãe, ele não tem que comer pastel. Coisas assim, corrigir. Você não vai trocar a alimentação da criança. O tratamento medicamentoso. Primeira coisa, você tem que reconhecer medicamentos contraindicados. Antieméticos, você pode utilizar ondansetron na fase de hidratação. Logo, para sua casa não tem nenhuma indicação. Antiespasmódico em pediatria tem contraindicado. Não tem que tomar, não tem que consumir, porque elas inibem o peristaltismo intestinal e ela facilita a proliferação de gérmenes, sobrecrescimento bacteriano, hilo paralítico. Entonces, no utilizamos antiespasmódico. E astringente não se utilizam, não tem nenhuma ação. Lembrem que na diarreia em criança não queremos parar a diarreia. Nós precisamos reponer a pérdida. Então, não utilizamos nenhuma de estas medicações. A diarreia em geral é autolimitada. Nenhuma medicação é necessária. O uso de antibiótico é absolutamente restrito a casos de septicemia, diarreia invasiva, com febre alta, mal estado geral, paciente que tem cólera, desenteria por ameba, giardiase,
Clostridium difficile, o cuando você tem uma criança menor de 3 y 6 meses, paciente con un inmunocompromiso. Y el antibiótico que podría usar, dependiendo de la etiología, você tem que lembrar shigellosis, es ciprofloxacina, y alternativa podría ser ceftriaxona, namibiase, metronidazol, campylobacter, acitromicina. Probióticos na diarreia aguda, já tem indicações agora um pouco controversiais, podem utilizar, lembrando uma coisa, quando nós utilizamos probióticos sem antibiótico, nós utilizamos multicepas. Quando essa criança está com antibioticoterapia, ela tem que consumir monocepa. E o único probiótico atualmente indicado quando você está consumindo antibiótico é Saccharomyces boulardii. Você não pode consumir outro probiótico. Não tem nenhuma evidência atualmente sobre lactobacillus lactis, ramoso. Não tem nenhuma evidência de combinação com antibioticoterapia. Lo que sí hoy está descrito é a utilização de Saccharomyces, que en realidad es un fungo, que es una levadura, para antibioticoterapia. Ela vai disminuir resistência antibiótica e aumenta a resposta imunitária do corpo da criança. A única que você pode indicar quando tem antibioticoterapia. Medidas preventivas generais, aleitamento materno, você tem que falar com a mãe sobre manuseio dos alimentos, vacinação, saneamento básico, higienização das mãos, acondicionamento e higienização dos alimentos e controle das epidemias em caso que a criança vá a uma escolinha, uma coisa assim. E não podemos esquecer das complicações extra-abdominal, extra-gastrointestinal, artritis reativa por salmonella, shigella, campylobacter, síndrome de Guillain-Barré, campylobacter, nefropatía por IgA, campylobacter, glomerulonefritis, shigella, yersinia, campylobacter, síndrome hemolítico urémico, E. coli y shigella, anemia hemolítica, campylobacter nuevamente, y eritema nodoso. Tá. Tem alguma dúvida, pergunta? Acho que não, doutora. Sobre o conteúdo tá tranquilo. Ô, doutora, eu queria tirar uma dúvida contigo sobre os conteúdos da prova, se a doutora já sabe o que a gente vai ter. Contenido da prova vai começar febre. Ainda nos faltam dois conteúdos agora para a prova que vamos a dar sexta, porque semana que vem eu não vou a dar aula, então vamos a reponer essa aula sexta. Então, quais são os conteúdos para a prova? Febre na etapa pediátrica, sepsis, enfermedades exantemáticas, Kawasaki, acho que vimos também infecção de pele, Infecção do sistema nervoso, nós vimos. Sim, infecção do sistema nervoso, agora diarreia, e vamos a dar cetoacidosis diabética a aula que viene, e esses são os temas para a prova. Ok, a de hoje, então, que tá faltando, que foi diarreia, e a de sexta, então. Essas duas que faltam. De cetoacidosis diabética. Ok. Depois a doutora, até sexta eu converso com a doutora de novo para pegar a aula de hoje e a de sexta, então. Tá bom, não tem problema. Nos vemos, chicos. Tchau, tchau. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Gracias, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.